Fala aí, pessoal, Norton Revendo aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, onde nesse vídeo eu vou investir aqui na prática no Tesouro Selic para que você aí que está do outro lado da tela consiga se beneficiar aprendendo como fazer isso de 3 maneiras, tá certo? A primeira e mais importante delas é para você ter aí a sua reserva de emergência, tá? Já vou explicar o que é isso. A segunda é para você ter o seu caixa para aproveitar aí oportunidades, também já vou explicar isso daí. E a terceira é para você potencializar os seus lucros aí com as milhas, beleza? Se claro, você já ganha aí dinheiro com ela, mas se você não ganha, assiste aí também, porque tem aí insights importantes e pulos do gato para você aprender como rentabilizar cada vez mais e não perder oportunidades com a grana que está aí na sua mão. E já adianto que essa é uma aplicação super segura, tá? Então, vem comigo. Primeiramente, por que o Tesouro Selic, tá certo? O Tesouro Selic, ele é aí um título do Tesouro, ou seja, ele é um título emitido pelo governo federal. Isso quer dizer que você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Exatamente. Quando você compra algum título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo se financiar diversos projetos e depois o governo vai pagar você aquilo que você investiu e mais aí uma remuneração que a gente chama de juros. Esses juros eles podem ser aí pós-fixados, que é o caso do Tesouro Selic, pré-fixados ou indexados, mas isso aí é uma questão para a gente abordar em outro vídeo. Esse vídeo aqui é sobre o investimento no título do Tesouro mais seguro de todos, que é o Tesouro Selic. Ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, aquela que você vê lá no Jornal Nacional, sabe? Essa taxa, ela é um instrumento de política monetária. Se ela é de política monetária, ela é um instrumento aí do Banco Central que decide quanto que vai ser essa taxa com base aí no papel do Banco Central, tá certo? E o papel do Banco Central, ele é o guardião da nossa moeda, o real brasileiro. Então ele pode subir e descer essa taxa conforme aí a conjuntura econômica e também não deveria estar política, beleza? O Banco Central tem meta de inflação, ele altera essa taxa Selic. Quanto maior a inflação, a expectativa dela, maior vai ser a taxa Selic e os juros, e também na contrapartida ocorre a mesma coisa. Também é utilizado aí como instrumento de política econômica e não apenas monetária para poder incentivar crescimento, esse tipo de coisa, mas isso aqui já é outro tópico. Vamos voltar aqui para o Tesouro Selic, porque eu quero que você entenda que se a inflação estiver muito alta, pode ter certeza aí que a Selic também vai estar muito alta, o governo vai ter que pagar mais para você que vai estar emprestando dinheiro para ele, beleza? Então é uma aplicação super segura, ela rende todo dia um pouquinho ali, ela acompanha aí o CDI, tá? E o CDI ele acompanha aí a taxa Selic, não é exatamente igual, mas aqui não é o caso de entrar aqui em várias casas decimais, beleza? Então, pelo fato de você estar emprestando dinheiro para o governo federal, você está aí numa aplicação super segura e que tem aí liquidez diária. Por que é liquidez diária? Eu acabei de falar que ele rende todo dia um pouco, tá certo? Em dias úteis, obviamente, aí o seu dinheiro vai estar cada vez valendo um pouco mais. É muito mais, não é uma aplicação conservadora, existe aí risco e retorno. Para você ter aí um retorno muito alto, você precisa correr mais riscos. Essa é uma aplicação extremamente conservadora, com pouquíssimos riscos, onde o retorno também não vai ser muito alto, mas não importa, porque o objetivo aqui, seguindo aqueles 3 propósitos que eu falei no começo do vídeo, são extremamente alinhados com esse conservadorismo que eu quero passar para vocês aqui. Estamos entendidos? Então, por isso que escolhemos aí o Tesouro Selic, porque ele rende todo dia um pouquinho, beleza? Só um pouquinho mais tempo rende. É um investimento super seguro, porque o governo, ele seria, digamos assim, o último a quebrar, né? O governo federal que tem mais dinheiro, ele que repassa aí para os estados, para os municípios e assim por diante. Então, emprestar dinheiro para o governo acaba sendo aí uma maneira mais segura, ele pode aumentar impostos para poder arrecadar mais e por aí vai. E nesse caso aqui, eu vou utilizar a corretora que eu tenho conta, tá certo? Mas poderia ser qualquer uma que eu não tenho nenhum tipo de amarra com corretora alguma, tá? Eu vou utilizar aqui a XP, onde eu tenho conta, mas poderia ser aí o BTG, poderia ser a Ágora, poderia ser a Modal, poderia ser a corretora do Banco C6, do BS2, do Itaú, do Banco do Brasil, qualquer corretora. Vou apenas utilizar a XP, porque é a corretora que eu tenho conta e eu quero mostrar para vocês como é que compra na corretora de vocês aí que você estiver utilizando. O processo vai ser bem parecido, tá certo? Você vai procurar justamente a mesma coisa e executar o mesmo passo a passo, apenas aí com um layout, imagino eu, que diferente, tá bom?
Então vamos entrar aqui agora na minha tela, onde eu estou aqui na minha conta na corretora XP, tá certo? Ó, minha conta, vou clicar aqui em produtos e vou procurar dentro da parte de renda fixa, em geral fica dentro da parte de renda fixa aqui o Tesouro Direto, tá certo? Não vai estar lá na parte de fundos de investimento, não vai estar lá na parte de renda variável. Tesouro Direto, ou ele vai estar sozinho na sua corretora lá, tipo, ó, investe aqui no Tesouro Direto, ou você vai dentro do menu de renda fixa e procura aí o Tesouro Direto. Então, estou aqui no Tesouro Direto e aparece aqui, ó, títulos disponíveis. Estou abaixando aqui, pode ver, ó, Selic, pré-fixado, inflação, que é o indexado, né? Indexado é atrelado a um índice, no caso aqui, inflação e IPCA. Não vamos tratar nem de pré-fixados nem de indexados. A gente quer o Tesouro Selic, que a gente chama de pós-fixado. A taxa na qual você vai ser remunerado, ela é a taxa Selic. A taxa Selic pode variar, então por isso que ele é pós-fixado, ele vai ser fixado depois, tá certo? Se fosse pré-fixado, só para efeito de conhecimento, você já tem uma taxa estabelecida que você vai ser remunerado caso você segure o título até aquele vencimento. Aqui eu vou separar aqui Tesouro Selic e tem aqui duas opções, um título vencendo em 2024, outro vencendo aqui em 2027, um em 1º de setembro de 2024, esse aqui em 1º de março de 2027. E se você estiver assistindo esse vídeo muito depois, pode ser que apareçam outras opções aqui, não tem problema, tá? O governo emite títulos, coloca um vencimento, você compra o título e no caso do Tesouro Selic, você pode vender aí sem nenhum tipo de problema daqui a 2, 3, 4, 5 meses, que você vai ter sim uma rentabilidade. No caso dos outros, pode até ser que você tenha aí uma valorização maior ou desvalorização, eles têm mais risco, não são objeto desse vídeo agora aqui. No caso do Tesouro Selic, você vai sim sempre ganhar, tá bom? Desde que você faça aí o resgate em pelo menos 30 dias. Por que eu digo isso? Porque você tem aí, caso você resgate em menos de 30 dias, você é cobrado um imposto sobre operações financeiras, que acaba meio que comendo sua rentabilidade aí, mas para prazos maiores de 30 dias, você vai estar aí com um saldo positivo no seu Tesouro Selic. A aplicação mínima, ela vai ser aqui de R$ 106,12 nesse caso, porque ela representa aí uma fração de 1% do valor de um título desse como um todo. Então, você pode ver aqui que a quantidade mínima ela é 0,01, que é justamente 1%. Eu poderia aqui preencher como R$ 106,12, mas eu vou preencher aqui a quantidade, que eu acho mais fácil você ir pela quantidade, tá? Então, vou colocar aqui 0,01, ele já preenche automático aqui como você viu para mim. E aqui, como eu estou gravando esse vídeo um pouco de noite, você até pode ver por aqui, ele já agendou para o próximo dia útil, tá? O Tesouro Selic vai funcionar aí mais próximo do horário comercial. Então, neste caso, ele vai para o próximo dia útil aqui. E aí eu vou clicar em continuar. Aí ele confirma aqui para ver o valor da aplicação, a quantidade e a data que ela vai ser processada, tá certo? Aí eu preenchi aqui minha assinatura eletrônica e vou clicar aqui em investir. Fiz a solicitação hoje, mas como eu fiz depois das 18 horas, o pedido vai ser feito aí no dia seguinte para ser processado um dia útil depois, tá certo? Como você pode acompanhar por aqui. E já está feito aí o meu investimento, é só uma questão aí de aguardar, é tudo dessa maneira. E caso eu queira resgatar o Tesouro Selic, basta que no horário comercial eu solicite a venda desse Tesouro Selic e no dia seguinte ele vai estar disponível na minha conta, tá certo? Já é um dia depois, claro, no dia seguinte, sendo esse dia o dia útil. Se você solicitar na sexta-feira, ele vai estar disponível na segunda-feira para você. Deu para entender como é que funciona? É muito simples, independente da sua corretora, você investir aí no Tesouro Selic. E tem aqueles 3 benefícios que eu comentei com você. Vamos recapitular cada um deles e por que eles são importantes. Mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida no canal e também o seu joinha para se inscrever no canal e ficar por dentro aí de todas as novidades. Essa que eu estou trazendo para vocês aqui, como investir no Tesouro Selic, com 3 possíveis aplicações muito vantajosas aí para vocês. E temos aí os 3 propósitos do Tesouro Selic, né, desse investimento conservador, como eu acabei de explicar para vocês. O primeiro propósito aí de você saber investir no Tesouro Selic é justamente aí a sua reserva de emergência, tá? Que como o próprio nome diz, deve cobrir aí uma emergência sua. Em geral, esse valor, muitas pessoas falam que ele deve ser considerado com base no risco que você considera
que você tem aí de ter algum tipo de problema financeiro, e essa reserva de emergência ela vai suprir o seu padrão de vida, os seus gastos nesse período. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é, por exemplo, um funcionário público, tem uma certa estabilidade, o salário cai todo mês naquela conta, provavelmente vai ter uma necessidade de reserva de emergência menor do que aquela pessoa que está, por exemplo, empreendendo, que já tem muito mais riscos e precisa aí de uma reserva de emergência para poder garantir o seu padrão de vida quando as coisas, por exemplo, apertarem, tá? Isso aí é uma medida pessoal. Muita gente fala aí que para quem tem uma certa estabilidade, uma reserva de emergência de 3 a 6 meses é algo que faz sentido. Para quem está correndo mais risco no trabalho ou em alguma outra situação da vida, aí já algo como pelo menos 12 meses, 24 meses dos seus gastos pessoais. Esse valor é aquele que deve ser acumulado primeiro antes de qualquer tipo de investimento que você venha fazer aí que tenha mais risco, como por exemplo ações, fundos imobiliários, títulos que não são atrelados à Selic, crédito privado, enfim, uma série de classes de ativos. O primeiro passo que você deve ter é ter a sua reserva de emergência, porque quando você estiver investindo em coisas que têm mais risco, o que pode acontecer? Você pode precisar daquele dinheiro e te obrigar a vender aquela coisa que tinha risco no momento errado, quando a rentabilidade está lá embaixo. Afinal, se algo tem risco, por mais que você acredite naquele resultado, e não quer dizer que você vai chegar lá, aquele resultado ele oscila, tá? É renda variável. E aí você pode ser obrigado a vender no pior momento possível. Então, ter a reserva de emergência te permite jogar o jogo dos investimentos aí de maneira mais tranquila, sem precisar vender nada na necessidade e sim na oportunidade, tá certo? O quão grande deve ser a sua reserva de emergência, isso é algo que eu acho muito pessoal, cada um tem que olhar para si, mas a ideia principal é seguir o próprio nome. Dado que você tem alguma emergência, pode ser essa emergência perder o emprego, ou então, não sei, torcer o pé e ficar sem trabalhar um tempo, ou então seu carro quebrar e você depende dele, dado que você tem alguma emergência, você deve ser capaz de cobrir os seus custos de vida, garantir seu padrão de vida até que você consiga se restabelecer, vamos colocar dessa maneira. Isso é algo aí, de certa forma, bastante pessoal, certo? Mas enfim, o Tesouro Selic ele acaba sendo uma ótima opção para você colocar a sua reserva de emergência, justamente por ser extremamente conservador e render um pouco a cada dia. Você não vai estar exposto a uma variação negativa, por exemplo, aí que comprometa aquele valor que você acumulou e que está lá preparado para ser o seu colchão caso você tenha algum tipo de problema, tá certo? O segundo propósito aí que a gente trouxe para cá foi justamente o do caixa. O que é o caixa? É uma reserva de capital para você aproveitar oportunidades. Isso é muito diferente da reserva de emergência. O caixa é aquele dinheiro que você tem ali guardado que está só esperando para poder vai lá e pau, pega uma oportunidade muito boa de investimento. Muita gente tem caixa, né, que é capital, e quando acontece uma queda no mercado, então quando encontra um terreno muito barato, então encontra aí alguma oportunidade de negócio na qual, pô, isso aqui tá muito barato, a pessoa vai lá e utiliza o caixa para poder aproveitar aquela oportunidade. Não confundir caixa com reserva de emergência, tá certo? Você tem a reserva de emergência, que é para ficar lá intocada e ser usada em caso de emergência, e você tem o caixa, que é para aproveitar a oportunidade de comprar algo mais barato possível para que aquilo ali, ao comprar mais barato possível, te dê uma possibilidade de lucro muito maior lá na frente, beleza? E o terceiro propósito, que tem bastante a ver com o conteúdo que eu passo aqui nesse canal, que é o maior de milhas, cartões de crédito, bancos digitais, soluções financeiras, é o de você potencializar os seus ganhos com as milhas, tá? Você pode comprar milhas baratas, como por exemplo com o seu caixa? Até pode, mas não precisa. Como é que você faria se você quisesse? Você ia lá, comprava as milhas baratas, por exemplo, nesse preço aqui, show de bola, para poder vender aqui e oferir um lucro, e você pagaria de uma vez só. Se você pagasse de uma vez só com seu cartão de crédito, sim, você ia usar esse caixa para poder aproveitar essa oportunidade, e com isso você estaria lá vendendo as milhas a um preço mais caro e auferindo esse lucro, tá? E quando eu falo em comprar barato, eu chamo aí de uma renda extra, de um lucro garantido. Por quê? Você vai saber quanto é que está o preço das milhas, vai estar variando mais ou menos, vai estar um pouco mais caro aqui ou um pouco mais barato aqui, mas você vai comprar aqui. Então você pode lucrar
essa faixa aqui se o preço estiver barato, ou você pode lucrar se o preço estiver caro, essa faixa daqui, mas você vai lucrar. Só que você não precisa usar o seu caixa para isso, você vai inclusive rentabilizar essa operação não somente através desse lucro. O que eu quero que você entenda aqui, que o Tesouro Selic acaba sendo uma ótima oportunidade, é porque você pode comprar aqui as milhas nesse preço e parcelar isso daí com o seu cartão de crédito, utilizando o seu limite de 10 vezes, de 12 vezes. E aí presta atenção nesse pulo do gato aqui. Quando você fizer esse parcelamento, você vai depois vender essas milhas, vai oferir o seu lucro, seja ele aí um lucro maior ou um pouco menor, mas vai oferir um lucro e você vai receber esse valor quando você vender as suas milhas. E sim, é possível vender as suas milhas e receber uma grana por isso. Então, vamos supor aqui, pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para poder deixar as coisas mais fáceis, né? Vamos supor aí que você comprou 12 mil reais em milhas e parcelou de 12 vezes. Então, você vai ter aí 12 parcelas de R$1.000. Você está acompanhando aí, né? Está acompanhando, beleza? E aí, esses 12 mil reais em milhas deram lá uma quantidade de milhas, você foi e vendeu tudo isso por 14 mil reais. Ou seja, você ficou aí com 2 mil reais de lucro, tá? Gastou 12 e vendeu por 14. Só que você comprou parcelado e esses 14 você já recebeu. Ah, vai receber um dia depois que você comprar os 12 mil reais? Não. Tem o prazo aí das milhas caírem na sua conta, de você fazer uma oferta, de vender. A depender aí das datas, você talvez tenha que pagar uma ou duas parcelas da fatura do cartão de crédito, que costuma ser um valor bem baixo em relação ao total da operação, mas aí você já recebe toda essa grana. Não é de imediato, você não compra 12 mil e no dia seguinte recebe 14 mil, mas consegue fazer isso recebendo alguns dias depois. Como eu falei, talvez tenha que pagar a primeira parcela da fatura do cartão de crédito. E importante que é por isso você pagar parcelado, para que você não tenha que comprometer o seu caixa, aquele de oportunidade. E aí, você recebeu esse dinheiro, o que você vai fazer? Você tem aquele lucro de 2 mil reais e aí você pega aquela parte que sobrou e aplica onde? Se você pensou Tesouro Selic, você acertou. Exatamente, você aplica aquele valor no Tesouro Selic, aquele valor vai rendendo cada dia útil um pouco mais. E aí, sempre que se aproximar a parcela da fatura do seu cartão de crédito, você vende aquela quantidade suficiente para poder pagar a parcela e o restante continua rendendo. Perceba que você vai lucrar aqueles 2 mil reais que você já lucrou desse exemplo e mais esse rendimento até você pagar todas as parcelas ao longo daquela compra parcelada que você fez. Você vai ter um incremento e vai estar potencializando o seu lucro aí com as milhas. Então são 3 propósitos aí extremamente conservadores, tá? Por que eu recomendo essa questão do Tesouro Selic? Porque se você comprar, por exemplo, uma ação, pode ser que na hora que você vá pagar a parcela, você tenha que sacar aquele dinheiro e aquela ação esteja num valor muito baixo, e aí você prejudica toda a sua operação. Então é por isso que a recomendação é o Tesouro Selic, que é algo bem conservador, beleza? E aí você viu os 3 propósitos: reserva de emergência, caixa para oportunidades e potencializar o seu lucro das milhas. E é só você fazer uma operação como essa em qualquer corretora que você tenha conta e comprar aí um Tesouro Selic que você consegue comprar por pouco mais aí de R$100, beleza? E aproveita e deixa seu comentário do que você achou desse vídeo. Esse vídeo teve uma pegada mais financeira, então comenta aqui o que você achou dessa pegada mais financeira e, claro, aproveita aí para enviar esse vídeo para algum amigo ou parente que precisa saber disso. Um grande abraço e até o próximo.